Vamos começar nossa aula de estrutura e catálise. Uma brincadeira que eu gosto sempre de fazer é de comparar DNA, RNA e proteína com o bom e o mal e o ruim, que é um filme clássico de Bang Bang. Bem, então os principais objetivos dessa aula é dar uma noção de estrutura das principais substâncias que compõem o organismo e dar uma noção também de quais são as principais reações bioquímicas que acontecem. Então nós vamos desenvolver a introdução, vamos falar de algumas estruturas cinéticas, enzimáticas e consideração final. Para o maior conforto de vocês, essa aula vai ser fragmentada em alguns segmentos, né? Então a gente, de acordo com o tamanho dos vídeos, né, para ter como você assistir o vídeo mais de uma vez, para você não ficar cansativo, né, de gravar a aula inteira, a gente vai fracionar essa aula em porções, assim como todas as outras. Então, quando a gente está falando de bioquímica, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que é bioquímica. Então, a bioquímica, ela descreve em termos moleculares as estruturas, mecanismos, processos químicos compartilhados por todos os organismos. Estabelece princípios de organização que são a base da vida de todas as formas. Então, a bioquímica ela não é só de natureza humana, apesar que aqui nós podemos ter linhas, né, mais focadas, ou bioquímica humana, bioquímica para síntese, para indústria, né, biotecnologia principalmente, bioquímica de animais, que alguns têm algumas diferenças. Então, a bioquímica ela procura entender a forma molecular das reações e como é feita as estruturas. Bem, quando a gente está entendendo o organismo, a gente possui duas direções. Uma direção que é o catabolismo, onde eu pego substâncias com mais fonte de energia, quebro e retiro essa energia. E tem o anabolismo, onde eu pego as substâncias de menor, coloco a energia e sintetizo as moléculas mais complexas. Essa troca, essa energia, ela possui, essa forma de acumular energia, ela possui uma forma relativamente padronizada. Então vamos pensar, se para cada substância que eu quebrasse, eu guardasse a energia dela de uma forma diferente, seria muito difícil de eu continuar acompanhando essa substância, né? Ou, por exemplo, eu quebrava açúcar, se guardasse energia de forma diferente de proteína, quando eu fosse precisar da proteína, eu não teria o ATP. Resumindo, o nosso metabolismo, gente, ele é muito integrado. Ele é muito integrado. Então, o metabolismo, ele tem como desviar a sua síntese ou a degradação baseado na necessidade do organismo. E essa necessidade ela é detectada por sensores, já que a gente vai entender melhor, mas a sensibilidade ela é detectada. Então a gente começa a se perguntar o seguinte: célula não tem orelha, célula não tem boca, célula não... Como que a célula detecta os estímulos externos para que ela possa fazer as reações? Bem, então aqui está um exemplo, né, de um receptor, de uma via de receptor, é o receptor acoplado à proteína G, e esse receptor ele está na membrana plasmática. Olha que interessante que depois no citoplasma eu tenho uma gama de outros receptores e dentro do núcleo eu tenho outro receptor. Por que isso acontece? Gente, a gente sabe que esse meio é apolar, o meio da membrana é polar, o meio da membrana é apolar, o citoplasma é polar, a membrana carioteca é apolar e dentro do núcleo o meio intranuclear é polar. Então, se eu tivesse uma substância que fizesse todo o percurso, todo o sinal, ele tinha que ter uma característica muito diferente, muito difícil. E outra coisa,
às vezes receptores diferentes podem usar a mesmas vias de transdução do sinal. A gente vai ver isso melhor em detalhe depois, mas então como é que ocorre então a comunicação de uma célula com a outra? Então, por exemplo, a gente tem a sinalização sináptica, né, que a clássica é neural, então a gente tem um neurônio, que a gente tem uma célula-alvo, e esse neurônio libera um neurotransmissor que vai atuar nessa célula-alvo que está ali pertinho para exercer uma função. Nós temos o contato direto, principalmente das comunicações, das junções gap, né, onde o conteúdo de uma célula passa para o conteúdo da outra célula. Nós temos a sinalização endócrina, né? Então, por exemplo, um hormônio ele é produzido em um determinado local, atinge o vaso sanguíneo, percorre longas distâncias e vai atingir uma célula-alvo mais longe. Então, a gente tem desde comunicação célula a célula até a sinalização endócrina, para a célula perceber o estímulo. Então, um exemplo que eu gosto muito de usar é a glicose. Então, a glicose, ela, de certa forma, ela não consegue passar por si na membrana plasmática. Então, como que ela é transportada? Existem os transportadores de glicose que fazem o quê? Que jogam a glicose para dentro da célula, certo? E aí, cada local, por exemplo, tem um tipo específico de transportador de glicose. Então, GLUT aqui é a tradução de transportador de glicose. Em inglês, né, nós temos o tipo 1, que está em todos os tecidos mamários, né, mamíferos. A principal função dele é manter a captação de glicose. Nós temos o receptor tipo 2, que está principalmente no fígado e nas ilhotas pancreáticas, nas células B. Então, ele tem um papel importante na regulação de insulina. O GLUT3 também está em todas as células de mamíferos. O GLUT4, principalmente músculos e tecidos adiposos. E o GLUT5 para a absorção dessa glicose no intestino. Então, como é que funciona, por exemplo, o transporte de glicose? Esse transporte de glicose ela é um transporte que a gente chama de cotransporte. Então, para você jogar a glicose para dentro, você precisa do sódio. Então, você vai ter o cotransporte dos dois. E depois, você vai ter a bomba de sódio e potássio, que gastando ATP vai retirar o sódio e jogar o potássio para fora. Então, quando a gente percebe o que acontece, a dinâmica é a seguinte. Então, entra glicose e sódio, e aqui você tem um giro de potássio e um envio do sódio para o meio extracelular.